Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bate-papo de hoje, conversei com o professor Mário Neto. Falamos sobre fomento. Você sabe o que é isso? Falamos sobre a distribuição de dinheiros e editais do governo para auxiliar empreendedores e empresas relacionados à inovação. Ficou curioso? Assista comigo esse vídeo. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Mário Neto para a gente bater um papo sobre um assunto que até agora a gente não bateu aqui no Café com Inovação, falando sobre empreendedorismo e fomento. Professor Mário, muito obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui com a gente. Mas antes do nosso assunto, se apresenta para as pessoas, quem é você, de onde você veio, e muito obrigado mais uma vez aí por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço, Felipe, pelo seu convite aí. É um prazer estar com você. Tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco juntos, né? E foi um prazer te conhecer. Eu sou conhecido como professor Mário Neto Borges, acho que professor por causa da idade, os cabelos brancos, né? O pessoal tem um pouco mais de respeito. Mas eu sou mineiro da cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, né? Tem também o título de cidadão são-joanense, mas aí isso depois, ao decorrer da história, eu vou dizer por quê. Mas eu, então, sou um mineiro típico, né? E você me chamar para um café com inovação é tudo que o mineiro quer, sabe? Verdade mesmo, com pão de queijo também podia ser, Pão né? de queijo, só faltou o pão de queijo, exatamente. Mas eu vim para Belo Horizonte fazer, porque Sacramento é uma cidade pequena, eu vim fazer, na época era o colegial, né? Que preparava para a universidade, fiz engenharia elétrica na PUC Minas, e logo na formatura eu fui chamado para ser professor do Departamento de Engenharia Elétrica. E fui professor lá 10 anos. Durante esses 10 anos, eu fiz um mestrado em Engenharia Elétrica na UFMG, na área de acionamentos elétricos, motores de indução, né? E depois de 10 anos surgiu a oportunidade, então, de um concurso público em São João del Rei, uma instituição lá que tinha se tornado federal, chamava, então, FUNREI, Fundação de Ensino Superior de São João del Rei, estava fazendo o primeiro concurso público, isso em 88, ela tinha saído a lei em 87, 88, transformou-se numa federal, fizeram concurso, eu fui para lá, e eles... na verdade, eu fui convidado porque professores de lá tinham feito uma pós-graduação conosco aqui, e gostaram muito do meu curso, então chamaram para fazer o concurso lá e pediram que eu levasse outros colegas. Eu levei mais 3, então nós fizemos o concurso em 4 lá. E passamos os 4, são os 4 primeiros lugares do concurso, né? O meu, felizmente, foi o primeiro lugar. Naquela época, pouca gente ainda tinha mestrado e doutorado, né? Isso lá nos anos de 88, então tem muito tempo. A maioria do seu público, você, né, o povo não tinha nascido ainda. Alguns acho que não. Eu já estava lá colando figurinha já em 88, lembro bem. Pois é. Aí, então, fiz o concurso lá e me transferi para lá. Eu já estava articulado para fazer o doutorado, mas aí tive que segurar um pouquinho, né? E comecei lá como chefe de departamento para poder montar, o que tinha mais experiência do grupo mesmo. Montamos o departamento de engenharia elétrica, fizemos um plano de pós-graduação, estrutura para laboratório. Depois de 2 anos, então, eu fui fazer doutorado na Inglaterra. E eu gostava muito, como professor, eu gosto muito da educação em engenharia. Então, eu fui para lá fazer um curso em educação e engenharia e acabei fazendo um curso sobre inteligência artificial. Então, meu doutorado é um programa de inteligência artificial para elaboração de currículos para cursos de engenharia elétrica, né, para cursos de engenharia no geral. E retornei, e aí, ao retornar, era um dos poucos doutores que tinha lá na FUNREI São João del Rei, me tornei diretor da instituição, fizemos uma direção bastante bacana, bem proveitosa, aí eles me convidaram para ser o candidato a reitor. Eu não tinha nada disso à cabeça, acabei aceitando, né, e concorri para ser reitor, mas ainda não era uma universidade, era uma fundação de ensino superior. Então, nós fizemos um grande trabalho, a minha equipe toda, né, sobre a direção da vice-reitora e minha, nós fizemos um projeto para transformar
a universidade, a instituição de São João del Rei a universidade. E conseguimos fazer isso, né, por lei aprovada na Câmara, no Senado, e em 2002 a instituição se transformou em Universidade Federal de São João del Rei. Então, uma conquista muito importante na minha carreira e que fez com que, então, eu fosse o primeiro reitor dessa instituição. Por causa disso que o pessoal de São João del Rei acabou me dando o título de cidadão são-joanense, né? Por ter conseguido fazer lá uma universidade federal, que era sonho desde Tiradentes, de Tancredo Neves, e nós conseguimos realizar esse sonho. E hoje é uma grande instituição, ela tem campus em São João del Rei, Divinópolis, Sete Lagoas. Então, e Ouro Branco, ali perto de Ouro Branco. Então, são 4 campi, né, uma universidade já bastante grande. Aí, nessa instituição, eu acabei me entrosando com os reitores das outras instituições federais de Minas Gerais e me tornei, então, vice-presidente do Fórum das Federais de Minas Gerais. E com essa experiência, o pessoal acabou me sugerindo para eu vir para a FAPEMIG. A FAPEMIG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Todos os estados hoje têm uma Fundação de Amparo à Pesquisa. Aí em São Paulo é a FAPESP, aqui em Minas é a FAPEMIG, FAPESP, todos têm. Então eu vim como diretor científico na época, né? Era uma eleição, tinha que fazer a lista tríplice, entregar para o governador escolher. Então foi feito isso, eu fui apoiado por todos os reitores aqui de Minas Gerais, né? Foi fácil ter uma boa base. E com a minha experiência, né, que eu já relatei, também fortaleceu muito a candidatura. Eu fui, então, indicado diretor científico. Cumpri um primeiro mandato de 3 anos e fui reeleito para o segundo mandato. No segundo mandato, né, o Estado resolveu fazer uma modernização muito forte na FAPEMIG. E aí me chamaram para ser, então, para ser o presidente da FAPEMIG. Então, eu deixei o mandato de diretor científico e passei a ser o presidente da FAPEMIG, também eleição, a lista tríplice, foi governador. Fiquei 2 mandatos, até 2000 então, de 2004 a 2014. Então, foram 10 anos, né, de direção da FAPEMIG. Nesse ínter, eu acabei sendo presidente do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, né, que então congrega todas as... Antes eram 26, mas o ano passado entrou também Roraima, que não tinha, passou a ter a FAP lá em Roraima. Então, com isso, além de ter sido reitor e de ter sido presidente do CONFAP, então você acaba visitando todos os estados, conhecendo todas as agências de fomento e tem uma relação muito forte, né, com as agências federais de fomento, que é, né, no caso do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é a FINEP e o CNPq, talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e no MEC a CAPES. Então, acabei conhecendo esse pessoal todo e com esse trânsito e essa trajetória, e eu acabei, em 2016, sendo chamado para ser o presidente do CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que é a maior agência de fomento do Brasil, a maior da América Latina, né, uma importância mundial, foi uma experiência muito bacana. E saí com a mudança de governo, não essa agora, né, saí lá na anterior, quando entrou o governo do Bolsonaro. Então, não me arrependo de ter saído, foi ótimo ter saído, porque foi uma fase muito ruim para a ciência brasileira no governo anterior. Esperamos que agora melhore. Não sou ligado a partido político nenhum, nunca fui, não tenho interesse, eu sou realmente um gestor em ciência, tecnologia e inovação. E por isso, né, por essa experiência, eu acabei sendo chamado para dar uma consultoria aí para a Facens, que você trabalha como professor e já trabalhou também como gestor, né, uma parte gestora. Então, acabamos nos encontrando e essa aí é a minha experiência. Estamos aí. Também encerrei meu contrato agora, né, terminou 3 anos, né, que eu atuei com eles lá, acho que cumpri minha função.
A Facens, ninguém conhecia a Facens no CNPq, nem na FINEP, nem na Embrapi, nem na FAPESP, nem na FAPEMIG, porque tem uma unidade aqui em Belo Horizonte também, chamada Newton Paiva, né, que você conhece, e hoje são conhecidos em todas essas instituições, tem projetos aprovados, você, inclusive, trabalhou efetivamente, né, no Rota 2030. Estamos entrando com outro agora, tá? Outro projeto, Rota 2030, lá com o Roberto Neto. E, então, assim, a instituição ganhou uma amplitude, uma visibilidade muito grande nacional. A gente tinha a ideia de que fosse internacional também, mas tem tempo, né? Vai Tem tempo. decolar. Essa aí é, assim, resumidamente, embora eu tenha falado bastante tempo, a minha trajetória, né? Sempre à disposição, aí, procurando sempre ajudar o Brasil, as instituições, naquilo que se refere à ciência, tecnologia e inovação e educação. São os pilares aí com os quais eu trabalhei a vida inteira e que continuo trabalhando aí como consultor. Não, muito legal, professor. A gente que teve a oportunidade de trabalhar junto um tempo em projeto e mesmo fora, né? A gente conversando aí sobre várias coisas, educação em geral e etc. Acho que esse tempo que você falou aí, né? O tempo que estive falando, na verdade, conta aí a toda a sua trajetória grandiosa, empenhada na educação brasileira como um todo, pesquisa e etc. Então, acho que é muito, muito legal poder bater esse papo aqui com você, né, para poder compartilhar um pouco com as pessoas algum conhecimento, alguma curiosidade, algo que faça as pessoas refletirem aí sobre a educação em geral. Mas, bom, o assunto que a gente está aqui hoje, né, e também, claro, né, devido à sua vasta experiência, é por isso que estamos aqui tomando esse café, é sobre linhas de fomento e pesquisa. Eu já escutei muitos alunos, né, falando, e certamente você também aí na sua vida, falando, poxa, eu quero ser empreendedor, eu quero fazer alguma coisa, mas precisa de dinheiro, precisa de não sei o quê, é muito difícil. É, mas existem algumas saídas relacionadas à pesquisa, a dinheiro, né, da onde conseguir e tal. Então é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Antes de qualquer coisa, né, vamos começar, né, quem não sabe, né, o que vem a ser fomento, linhas de fomento, explica um pouco para a gente aí. É, o fomento, na verdade, é um investimento, né, que é privado ou público, em geral, ele é muito, basicamente, público no Brasil, né, pelo estágio que nós nos encontramos na ciência, tecnologia e inovação. O fomento, então, é um investimento, é o aporte de recursos em projetos de pesquisa, seja ele de pesquisa básica, né, para fazer com que a fronteira do conhecimento se expanda, a gente passe a ter mais conhecimento, mas também para a pesquisa aplicada, né, que é aquela que vem para resolver problemas do dia a dia, das indústrias, das pessoas, né, soluções para, inclusive, soluções sociais, de problemas sociais. Né? Você imagina, para ser bem fácil do pessoal entender, né? Você hoje sabe que metade da população brasileira não tem esgoto tratado, né? Então, você pode pensar em projetos de tecnologia, de inovação, para resolver esse tipo de problema também, quer dizer, resolver problemas que afligem a sociedade brasileira. E uma outra questão do fomento também é um investimento que visa também gerar riqueza, porque se você investe num projeto de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, aquilo gera uma solução, vai para a prateleira, as pessoas compram, faz a economia girar, gera riqueza, cria oportunidade de trabalho. E mais recentemente, você mencionou aí muito rápido na sua fala, né, as pessoas, a questão do empreendedorismo, né, e hoje está ficando cada vez mais comum essas startups, né, que são instituições recentes, em geral com gente nova que está se formando. Em geral, elas vêm de dentro da própria universidade, né, dos laboratórios aí das universidades, esses mais avançados, e também, às vezes, chamados de spin-off, né, que ela sai daquele projeto ali. Então, fomenta isso, é possibilitar que, com o investimento público ou privado, o país possa fazer projetos de pesquisa, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação, que gerem riqueza, gerem oportunidade de trabalho e gerem soluções para os problemas brasileiros. Né? Basicamente, seria isso o fomento. Eu quero aproveitar, se você me permitir, Felipe, que uma Claro. vez eu tinha acabado de assumir um desses cargos, acho que era no CNPq, o jornalista estava conversando comigo e ele perguntou:
Ô, professor, mas qual que é a diferença entre pesquisa básica e inovação? O que que é a diferença entre ciência e inovação? Ele falou, explica assim para ser fácil de entender. Eu falei assim, olha, o mais fácil de entender é o seguinte, ciência é quando você põe dinheiro para gerar conhecimento. Inovação é quando você pega conhecimento para gerar dinheiro, tá certo? Porque você vai gerar um produto, uma coisa que as pessoas querem, né? Então, por exemplo, né, uma inovação mais tradicional que todo mundo sabe é esse bichinho aqui, né? Então, o nosso o inventor, né, ele exatamente teve. Eu acho que se eu fizer um negócio desse, o pessoal vai ter interesse em comprar. Hoje, você tem mais linhas telefônicas de celular no Brasil do que habitantes, né? Então, isso significa que é uma inovação que as pessoas querem. E eles vivem fazendo inovação em cima de inovação. Põe câmera. Antigamente era para você conversar um com o outro, né? Hoje toca música, tira foto, faz conexão, você assiste filme, você faz de tudo. Às vezes ele não funciona para telefonar, mas isso não é um problema da tecnologia, em geral, é um problema das operadoras, né, de telefonia, as antenas e tal. Então, É verdade, também tem essa, né? No final das contas, o telefone ele faz de tudo, talvez um pouco menos o fone em si, né? A gente acaba usando para tirar foto, rede social, vídeos, etc. filme, Mas fone você mesmo ficou para trás, vamos dizer assim, né? ficou. Porque, na verdade, você hoje você faz a mensagem áudio, né? Mensagens de Sim, áudio ou de vídeo no próprio WhatsApp, né? Que é um aplicativo aí, que é uma inovação sensacional também. Né? com Uma certeza. aplicação que não é uma tecnologia, não é um hardware, mas é um software que permite que você atenda os interesses das pessoas. Né? Sim, sim. E, professor, aproveitando aí, perguntando, né? Assim, indo para essa linha de empreendedorismo, é claro que existem muitas linhas de fomento aí no Brasil afora, né? Mas dá um exemplo ou explica aí pelo menos uma ou duas aí que passam pela sua cabeça sobre o que que é, qual o tema, enfim, dá uma explicação um pouco de algumas ou instituições ou linhas de fomento mesmo, só para as pessoas conhecerem. Tranquilo. Hoje, na verdade, está mais fácil um pouco essa questão no Brasil, melhorou, porque é difícil, né? Seus alunos perguntam, porque é muito difícil entrar nessa profissão, nessa atividade. É realmente difícil, mas melhorou muito, porque o Brasil, em 2004, fez a lei de inovação, né? E depois, em 2016 e até 2018, ele fez um marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Mudou a Constituição brasileira para introduzir inovação na Constituição brasileira, que não tinha, e mudou alguns outros artigos para falar que tanto o setor público quanto o setor privado devem investir em inovação. Depois teve a lei que modificou a lei de inovação, que é uma outra lei de 2015, né? E depois, em 2018, o decreto que regulamenta a lei de inovação esse conjunto possibilitou que as agências de fomento, né, aí que chega na sua pergunta, quem são as agências de fomento? Aí São Paulo é a FAPESP do Estado, aqui em Minas Gerais é a FAPEMIG do Estado. Mas para o Brasil todo você tem o CNPq, quando nós estamos falando mais de pesquisa básica, e tem a FINEP, que é aquela agência de fomento mais ligada à inovação, mais ligada às empresas. E hoje eles trabalham, essas instituições trabalham articuladamente e oferecem muitos programas, né, de fomento, quer dizer, o dinheiro disponível para desde as startups até as empresas já com alto nível, né, de tecnologia, de inovação, grandes empresas, para fazerem os seus projetos. Então, no caso mais específico, se as pessoas que estão nos ouvindo tiverem interesse, o lugar primeiro que eu sugeriria para consultar é a FINEP, porque ela está mais próxima, né, da questão das empresas, das startups e tal, mas ela faz parcerias com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, como é o caso do Centelha, né, que é um programa hoje em parceria. O Centelha é exatamente para micro e pequenas empresas receber dinheiro, e é dinheiro de graça, chama subvenção econômica. Antigamente o pessoal falava assim, recurso a fundo perdido.
né? Inclusive, você já me viu corrigindo pessoas no nosso grupo. Não é fundo perdido. Ninguém vai jogar dinheiro para perder. Ninguém vai jogar dinheiro no ralo. É subvenção econômica. É um recurso que você recebe e não tem que pagar de volta. Por quê? Porque o governo está dividindo com você o risco dessa tecnologia que você está propondo. Então, se ela der sucesso, as pessoas vão ganhar dinheiro, vão ter emprego, vai gerar riqueza, ótimo para o país. Se der errado, é o risco, né? É lógico que eles não vão investir no risco que olhou lá o projeto, é 90% de risco, eles não vão bancar. Mas certamente tem um financiamento para esses projetos básicos, né? Então, a FINEP é uma agência, o CNPq aí já precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, com uma formação, né, acadêmica, científica mais forte, no mínimo mestrado, até doutorado para você submeter projetos, porque ele é mais na base da ciência. E nos estados tem as FAPs. As FAPs têm os programas. As FAPs, na verdade, elas fazem o trabalho da CAPES, que é para apoio à pós-graduação, elas fazem o trabalho do CNPq para apoio à pesquisa básica e fazem o trabalho da FINEP nos estados, que é apoio ao setor empresarial, startups, micro e pequenas empresas e tal. Então, existe realmente, e é muito recurso. E até, eu diria, viu, Felipe, que nós estamos no momento de fazer essa gravação que é muito favorável, porque com a troca do governo, uma das coisas que já ficou garantida é o uso integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Existe uma lei no Brasil chamada FNDCT, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que gera recurso, ele capta recursos das empresas a partir de imposto e forma um fundo. Esse fundo é para aplicar em pesquisa aplicada, em desenvolvimento tecnológico, em inovação. Só que o governo, ao longo do tempo, sempre contingenciou esse recurso. Ele recebia lá um tanto, ele pegava metade, ficava com ele e usava a outra metade para o financiamento. Aí, até que a comunidade acadêmica mobilizou com o Congresso Nacional e fizeram uma lei que proíbe hoje o governo de contingenciar esse fundo. No governo passado, eles ainda tentaram fazer uma legislação para segurar o fundo, mas isso foi derrubado com a troca de governo agora, e esse fundo ele arrecada em torno de 5 a 6 bilhões de reais por ano. Então vai ter muito dinheiro esse ano na FINEP, né, no CNPq, nas FAPs, então isso é uma oportunidade, é a hora boa, né, de quem gosta dessa área e que quer investir, está na hora de buscar os apoios, né? Você sabe, participou de 2 projetos aí, nós fizemos para a FINEP, que foram contemplados, né? Os laboratórios lá, que você sabe, e também o Rota 2030. Só que o Rota 2030 não é da FINEP, mas é também um projeto de inovação na área automotiva, né? Então, existem recursos, existem as instituições, e nesse momento é um momento positivo. E tem que aproveitar, viu, pessoal? Porque a ciência brasileira, a tecnologia e inovações, ela vive de altos e baixos, né? Até agora mais baixos do que altos, mas de vez em quando tem altos, e esse momento é um momento de alto aí nos recursos disponíveis e nos programas existentes. Inclusive, inovação é isso, né? Inovação é risco, tem um protótipo que pode não dar certo, mas pode gerar aprendizado para uma versão 2, uma versão 3 e assim sucessivamente. E é por isso que existem esses fundos, não fundo perdido, mas fundos que investem com risco, né, como você mesmo comentou, né, dividir o risco, no sentido de gerar aprendizado, gerar novos produtos. E então, acho que é uma excelente oportunidade. Então, só para reforçar aqui, caso alguém tenha dormido aqui nesse meio tempo, é o seguinte: como empreendedor, tem dinheiro na mesa, de algum jeito, seja associado a uma pesquisa, seja associado a uma universidade, seja associado a uma empresa, né, privada. Por mais que você, como empreendedor, tenha a sua startup, existe dinheiro na mesa. É por aí, né, professor? Exatamente, perfeito. E o momento,
o momento é bom, né? Você pode, inclusive, existem apoios até para inventores independentes, sabe? Essa pessoa que é criativa, que quer fazer no fundo do quintal da casa dele, né? O Jornal da Band mostrou essa semana os inventores brasileiros, né? E apareceu um senhor lá que fez uma máquina, uma garrafa de café, que o café não esfria. Depois ele inventou um negócio de pasta de dente para que você vai puxando assim para poder usar todo o conteúdo de dentro da pasta de dente. Então, até para esse tipo de invenção independente, hoje existe apoio na mesa. É saber buscar o canal. Né? E aí nós estamos à disposição, você também está do seu público aí, né? Para poder dar sugestões, orientações, mas em geral, né, os sites dessas agências de fomento mostram isso, né? Então, se você tiver em qualquer estado que você tiver, busque a sua fundação de amparo à pesquisa. E se você quiser olhar no nível nacional, para empreendedores, para pessoal que está, vamos dizer assim, com startup, spin-off e tal, busquem o site da FINEP, né, que é a Financiadora de Estudos e Projetos. Ela fica no Rio de Janeiro, é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e vai ter muito dinheiro esse ano. Não, legal, professor. E eu acho que só para ir encaminhando para os nossos finalmente, aliás, depois eu vou procurar na internet esse café que não esfria, hein? Porque se o tema do canal é café com inovação, ele não pode esfriar nunca, né? A Mas partir de hoje, quando você começou a entrevistar um mineiro, vai ser café com inovação e pão de e queijo. pão de queijo, né? Isso porque tem cachaça também, mas nesse horário, né, a gente não fala sobre Não, isso. aí é só nas horas. Professor, caso alguém, um empreendedor, né? Aqui eu acho que o nosso tema principal aqui é principalmente para ou uma startup, um empreendedor, alguém que tem uma ideia, mas está meio perdido sobre onde buscar esses recursos, etc. Eu acho que o tema de hoje é isso. Se alguém aí tiver mais curiosidade, está meio perdido, além dos sites, é claro, que você recomendou, né, da FINEP e tal, o que você mais recomendaria e que conselho você passaria, vamos dizer, para essas pessoas, né? Primeiro, né, o que você recomendaria? Algum artigo, curso, livro, influenciador, sei lá, eu qualquer coisa. E o que você falaria para empreendedores, né? Assim, que está começando agora e tem aquele medo, né? Eu costumo dizer que é a síndrome do impostor, né? Fala assim, eu tenho uma ideia, mas não quero fazer. Mas falta dinheiro. Mas hoje está chovendo. É sempre postergando, né, a história. O que você recomenda, tanto de cursos e acadêmicos, quanto de conselho mesmo, assim? Eu sugeriria além das agências, né, dos sites das agências, que nós já falamos, mas eu sugeriria duas fontes. Uma, é muito importante para quem quiser entrar nessa área mesmo, entender como funciona a legislação. Então, eu sugeriria, né, consultar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele tem uma publicação, né, que inclusive está lá no Ministério, e ela é em PDF, né, que é isso aqui, ó. Tá? Legal. Isso aqui tem exatamente a emenda constitucional, a lei de inovação e o decreto que eu comentei. Se a pessoa lê isso aí, não é muito grande, não. Você lê aquilo ali para poder entender quais são os caminhos e como, né, que ela vai buscar o recurso. Né? Do ponto de vista de literatura, tem um livro muito bacana, né, de um professor que foi aqui da UFMG. Esse professor da UFMG, inclusive, já faleceu novo, com 40 e poucos anos de idade. Ele estava na Rússia fazendo uma parceria com a Rússia lá e teve um ataque fulminante e faleceu. Mas ele escreveu um livro, o livro dele tem o Homo Sapiens, ele escreveu o Homo Innovators. Tá? Então, depois eu passo para você, você põe no seu site aí. Sim, pode os deixar. dados Eu coloco no primeiro comentário aqui para as pessoas conhecerem e consultarem. Isso. Porque é muito bacana, ele mesmo, esse cara, embora professor de uma universidade muito competente, engenheiro mecânico de formação, ele era um dos maiores inovadores, ganhou prêmio, né, de inovação, escreveu esse livro e ele sozinho tinha 6 patentes. 6 patentes. Inclusive algumas com dentista. Uma de mão mecânica, para ajudar a pessoa que tem deficiência na mão, né? Uma para para tênis de caminhada, que é um sucesso de vendas aqui no fabricante aqui de
perto de Belo Horizonte, esqueci o nome lá da. Mas ele tem patentes, né? A UFMG hoje, ela foca muito nessa questão da inovação. É a universidade com o maior número de patentes no INPI. E a patente, o Felipe, é um passo para você ter inovação. Não é suficiente. Ele é necessário. Você tem que ter a patente, depois essa patente tem que fazer a transferência de tecnologia para uma empresa, ou você mesmo ser capaz de transformar aquilo num produto para pôr na prateleira. A hora que você colocar aqui na prateleira, passa a ser uma inovação e será uma boa inovação se as pessoas se interessarem em comprar, né? Porque botar na prateleira e ninguém comprar também não adianta nada. É isso mesmo. Até tem um autor que eu até referenciei ele no meu mestrado, né, que é um autor chamado Roberts, e ele fala que inovação é igual a invenção mais utilização ou comercialização, né? Eu que sou também engenheiro, né, ter uma equação me ajuda muito. Então, assim, esse autor que falou sobre isso, né, que a inovação é a invenção mais a comercialização ou a venda, é exatamente essa frase aí que você falou. Não adianta nada criar ali algo muito fora do padrão, mas que não gera valor de nada, né, para as pessoas. Exatamente, as pessoas não se interessam, né? Então tem que ser aquilo que as pessoas compram, porque vai ajudar em alguma coisa, ou qualidade de vida, ou resolver um problema, alguma coisa que seja útil, né? Tem que ser útil. Então, eu Exatamente. acho que isso é que caracteriza uma inovação de sucesso. Mas é muito bacana. Né, a gente transita nessa área, eu estou completando 45 anos esse ano, em julho, de profissão, né, como professor, como gestor, e sempre trabalhando para que o Brasil avance, né, na educação, na ciência, tecnologia e inovação, e tem visto que realmente nós estamos conseguindo galgar alguns degraus, né? Estamos longe ainda do necessário. O Brasil hoje é o 13º produtor mundial de ciência, é uma posição muito boa, né? Mas na inovação, que é mais o foco maior da nossa conversa, na inovação nós estamos em 67º, quinto, varia um pouquinho, mas é muito longe, né? A Uhum. economia, a 10ª maior economia, 13º produtor de ciência está mais ou menos equivalente. Agora, 67º produtor de inovação está muito ruim, né? Mas isso eu acho que tende a crescer rapidamente agora, exatamente tendo dinheiro, porque precisa ter dinheiro. Não tem pesquisa, não tem desenvolvimento, não tem inovação se não tiver dinheiro. E por que os países, né, desenvolveram muito, né, os exemplos aí? Porque muito das inovações foram criadas durante as guerras. Na guerra precisa, o cara tem que ganhar a guerra. Então ele bota dinheiro, faz o investimento. Você está vendo lá, a Ucrânia agora está querendo os tanques lá da Alemanha, que são tanques super modernos, né, que possam ser realmente fazer a diferença na disputa. Então, muito da ciência, da tecnologia e inovação veio da guerra, mas muito também, né, o exemplo mais tradicional, deixa eu só falar mais esse minutinho, Claro, senhor. é o exemplo da Coreia do Sul, né? Eu fui lá na Coreia do Sul, visitei vários desses países, todos aí hoje, né? Mas a Coreia do Sul me impressionou muito, porque é um país pequeno, tamanho mais ou menos do Espírito Santo, tem 50 milhões de habitantes, mas qual que é o foco dele? Na década de 70, né, ele tinha o mesmo padrão de vida do Brasil, até um pouco pior. Tá? E o que eles fizeram? Decidiram, na década de 70, investir em dois pilares: educação e ciência, tecnologia e inovação. E de lá para cá vieram. Antigamente, você comprava os carros coreanos que chegavam aqui, um tal de Topic, besta, era uma porcaria, ninguém comprava isso. Hoje você tem aí, né, os carros da Hyundai, que são os maiores, os melhores do mundo, com tecnologia e custo mais barato, né? Todo mundo, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo hoje, tem um produto coreano em casa. Ou é um carro, ou um celular, ou é uma TV, ou é um monitor, alguma coisa coreana tem. Inclusive, quando eu fui no MIT, visitar o MIT lá no laboratório, né, de tecnologia e inovação deles, nós estávamos lá visitando, eu e um outro professor, quando abre o painel lá, o painel era da Samsung, pô. Pô, nos Estados Unidos os caras compram o painel que é da Coreia do Sul, pô, né? Então, Samsung, LG, esses carros todos aí, Kia,
Hyundai e tal, é tudo coreano, pô, esses telefones, toda a quantidade que vem lá da Coreia do Sul, mas eles fizeram o que tinha que fazer. E o Brasil tem que fazer isso, né? Acho que o meu recado final, sem mensagem, é que, né, essa turma que te ouve nos ajude a forçar o Brasil, a forçar os políticos, o governo, a fazer esse investimento em educação, porque sem as pessoas terem informação, elas não conseguem, inclusive, acompanhar a tecnologia e inovação, né? E outro investimento em ciência, tecnologia e inovação. Esses dois pilares é que fazem uma grande nação. E o Brasil tem a oportunidade de fazer isso. E tem que ser agora, sabe por quê, Felipe? Porque enquanto a gente tem muita gente jovem na sua faixa aí, né, de 24 até os 60 anos, né, a maior parte da população está aí, que é a população que produz, né, que põe a economia para rodar, põe o país para funcionar. Porque depois de 2050, nós vamos ser um país de mais de idosos, né? Então, se nós não gerarmos riqueza agora, depois, no segunda metade desse século, nós vamos ser um país velho e pobre. Então, nós temos que resolver o problema agora. E resolver o problema é investir em ciência, tecnologia e inovação. Faça a sua startup, corra atrás do fomento, né? Faça a sua inovação, coloque produtos na prateleira, vamos fazer o Brasil funcionar, porque o brasileiro é criativo. Tanto é que sai qualquer caso que acontece, logo no WhatsApp, 2 dias depois, já aparece uma piadinha, uma criatividade, né? É que verdade. é rápido. Então, vamos criar coisas boas também, né? Soluções aí, como criou lá o rapaz, que é o senhor que faz o negócio para puxar o dentifrício para baixo. Assim, você não desperdiça nem uma gota dele, né? Tá certo. Ô, professor, obrigado por esse café aqui, esse bate-papo. Sempre muito bom falar com você e um vasto conhecimento. Inclusive, queria deixar até, né, para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, se alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida de algum assunto mais específico, para deixar aqui nos comentários, que daí o professor tenho certeza que volte aqui. Claro que daí a gente traz um pão de queijo, né? E aí a gente conversa melhor. Mas deixem aqui nos comentários caso tenha alguma dúvida mais específica. Mas, professor, muito obrigado, né, por esse tempo. Sempre muito bom e muito gostoso falar com você, com toda a sua experiência. E queria te devolver a palavra para alguma consideração final, rede social, sei lá, qualquer coisa aí que você queira deixar como últimas palavras aí para as pessoas. Obrigado mais uma vez. Aí. Ô, Felipe, eu que agradeço, né? Eu não uso rede social porque esse negócio é um inferno, ainda mais que ela ficou contaminada, né, de duas coisas, que é fake news e política, né, ideologia. Então, eu não tenho. Eu tenho o meu WhatsApp para conversar só com as pessoas como você, né, que a gente pode conversar coisa útil, né, não é para ficar trocando brigas ideológicas nem fake news. Mas você, se quiser colocar né, meu e-mail aí, meu contato, pode colocar, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Eu, podendo ajudar as pessoas, eu quero ajudar. E quero deixar essa mensagem que eu reforço, né? Vamos ser otimistas, vamos trabalhar, porque o Brasil tem jeito, tem solução, e para isso só tem um caminho: investimento em educação e investimento em ciência, tecnologia e inovação. Vamos lutar por isso, vamos fazer com que isso seja, esses dois pilares sejam realmente as prioridades de qualquer governo, federal, estadual e também da sociedade brasileira. Se fizermos isso, em 20, 30 anos, a gente, até 2050, nós colocamos o Brasil como uma grande potência mundial. Até porque o restante nós temos de sobra, né? Recursos naturais, floresta, água, que é muito importante, água é muito importante, né? Essa questão de minérios, de biodiversidade, a bioeconomia vem com força aí. Então, nós temos todo o potencial, só falta priorizar a educação e ciência, tecnologia e inovação, por um período longo para que a gente possa conseguir os resultados, porque demora um pouquinho, mas compensa. O caso Sim. da Coreia demonstrou isso. É um país hoje muito desenvolvido, qualidade de vida excelente, só a comida lá que é ruim. Mas aqui nós temos comida boa e pão de queijo, né? Café com inovação. Obrigado, Felipe. Muito bem, muito obrigado, professor. Valeu mesmo e até a próxima. Até a próxima.